Você sabe qual que é o melhor regime tributário para sua empresa? Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje nós vamos bater um papo sobre os regimes tributários mais padrões aqui do Brasil, né? Nós vamos conversar sobre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Nós vamos entrar ali em alguns detalhes, quais são os regimes mais adequados de acordo com a sua faixa de faturamento, quais são os principais medos que bloqueiam o crescimento dos empresários, né? Às vezes os empresários têm medo de crescer, talvez por conta da desorganização, talvez por conta da sonegação, que ainda é alta, ou talvez simplesmente por desconhecimento. Então nós vamos trazer aqui de forma muito clara para vocês importantes assuntos, importantes temas sobre esses regimes tributários ali e qual que é o melhor caminho que a gente deve seguir. Primeiro ponto, Wesley, eu acho que a gente tem que começar a levantar esse ponto aqui. Na verdade, trazer para a mente dos empresários, na verdade, a necessidade deles entenderem isso aí, né? Porque a gente encontra muitas pessoas no caminho que acham que esse é um assunto que eles não têm que saber. Que o contador sabe de tudo ou que a consultoria sabe de tudo, eu não preciso entender disso aí, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? Para as pessoas começarem a entender que não. Você sim, você é dono da sua empresa, precisa saber qual o melhor regime tributário para a sua empresa. Quem assume todos os ônus e bônus da empresa são vocês. É você que está ali todo dia trabalhando. Então, você precisa entender. Você precisa entender de gestão, você precisa entender do seu produto, você precisa entender minimamente de vendas e você precisa entender sobre gestão fiscal. Porque se você não tiver essa vontade, esse mínimo entendimento, se não buscar minimamente conhecer isso aí, você entende que você está colocando na mão de uma outra pessoa que não conhece suas dores verdadeiramente, que não vive a sua realidade de verdade, que não luta o que você luta todos os dias, uma das partes mais importantes da sua empresa. Essa semana, por exemplo, nós conversamos com um dono de laticínio que perdeu 40% do faturamento dele por conta de erro contábil. Como ele descobriu isso? O quanto ele teve que estudar para poder entender que o que estava acontecendo dentro da empresa dele era um erro contábil. Pois é. Então, assim, ninguém aqui está falando que vocês têm que ser contador, que vocês têm que se formar em ciências contábeis, que vocês têm que entender teorias e princípios. Não, vocês precisam entender a gestão fiscal na realidade da sua empresa. Então, buscar o entendimento fiscal com relação ao negócio que vocês decidiram trabalhar gerir, mesmo, né? Ou ter uma equipe para te fornecer todas essas informações, gerar dados claros junto com você e debater sobre isso, uma consultoria, Porque mesmo com a equipe, você precisa ter um conhecimento mínimo, senão você vai sentar na roda da conversa e não vai conseguir. Sim. Qualquer informação que for trazida vai ser uma verdade. E, na verdade, não pode ser, né? Na verdade, a gente que é empresário hoje, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de aprender. Sim. Né? Claro que vocês não precisam de aprender como que se apura um imposto. Só que você precisa de aprender qual o regime tributário que vai te dar mais benefícios, por exemplo. Ou como os impostos que você paga afetam o seu faturamento ou afetam... Sua precificação. Exato. Beleza. Então, isso aí é importante. Eu acho, assim, que é o primeiro ponto. Então, você está assistindo... Primeira coisa, abrir a mente para escutar o que nós vamos falar aqui e entender que você precisa entender, você precisa saber. Um outro ponto importante que eu acho muito relevante, questão de mudança de mentalidade, é que no Brasil a gente tem essa mentalidade que só negar é bom. Sim. Vamos só negar, a carga tributária minha é muito alta. Vamos só negar que é bom, vamos só negar que é bom. Gente, o que acontece? A gente acabou de fazer um outro episódio falando de organização. Quando você só nega, você deixa de ter informações na sua mão. Ou você vai ter que se desdobrar 3, 4 vezes ali para fazer a leitura de todos esses dados. Você vai ter um dado fiscal, um dado extra fiscal, você vai ter que anotar na mão. Então, fica muito claro o entendimento do que essa pessoa aí vai ter um crescimento limitado. Não consegue crescer. Um outro ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que muitas empresas estão no regime errado, que estão com os parceiros errados. Às vezes a contabilidade segura o cara no Simples Nacional ali, ou a empresa no Simples Nacional ali. Isso com certeza vem da mentalidade também. Ah, mas o meu contador falou que o regime, o Simples Nacional é o melhor regime para mim. Eu não estou pronto para o lucro real ou para o lucro presumido, né, se fosse o caso. Tá, baseado em que o seu contador te falou? Ele apresentou para você um planejamento tributário que demonstra, baseado nos seus dados, toda a sua movimentação, que realmente
aquele não é o melhor regime para você? Você conseguiu entender aquilo ou você aceitou apenas o que o contador falou? Exatamente nesse ponto que a gente está falando aqui. Exato. Né? Aí, às vezes, né, a gente entra muito em contato, nós temos esse planejamento tributário no Grupo Equilíbrio, né? Nós fazemos esse planejamento tributário. Então, às vezes, a gente entra, nossa equipe comercial entra em contato com a empresa, aí o dono da indústria de laticínios está lá com 1.000, 1.200, 2.000, tem até 5, 6 mil litros de leite por dia no Simples Nacional. E quando a gente fala com ele, você tem clareza do regime tributário que você está? Você sabe de fato, esse é o regime ideal para você? Ah, isso quem resolve é meu contador. Não, quem resolve é ele. Ele falou, está falado. E aí, gente, se você está assistindo aqui, você está dentro dessa realidade, eu te falo com toda clareza, você está perdendo dinheiro. Você precisa de ter a mentalidade para aceitar uma opinião de fora. Não estou te falando que você vai enfrentar seu contador. Nós não estamos aqui para isso. A gente trabalha com muita ética. Conhecer o seu próprio produto, conhecer a sua empresa. Essa questão, Wesley, é muito cultural. Já vem de muitos anos de que a parte fiscal é um custo. A parte tributária é um custo. Nossa, é muito complexo, a tributação no Brasil é difícil demais. Gente, é difícil mesmo. Mas não é impossível de vocês entenderem minimamente o segmento de vocês. Aqui a gente não está falando para vocês entenderem toda a questão tributária do Brasil. A questão tributária do Brasil é complexa. Mas entender o que acontece dentro do seu segmento é o mínimo. Né? Então, abre a mente para isso. Não é seu contador. Quem tem que entender é você. Porque se a sua empresa quebrar, quem quebra é você. Exato. Né? Então vamos lá então. Vamos entrar então abordando o mais comum de todos, né, que é o Simples Nacional. Né? O Simples Nacional, na verdade, ele é um regime simplificado que todos os impostos que existem hoje no Brasil, eles são concentrados numa única guia. E dentro dessa mescla de impostos, às vezes muitos empresários falam comigo, é bom no Simples Nacional que eu não pago o INSS da empresa. Na verdade, dentro da guia do DAS, hoje, que é a guia de documento de arrecadação do Simples, se você olhar lá, porque hoje é obrigado a destacar cada imposto que é recolhido, o maior imposto lá hoje é o INSS patronal. O Simples Nacional hoje é isso. Ele é uma facilitação para aquela empresa que está iniciando no mercado. Olha, eu vou começar a me organizar agora, eu vou começar a tirar nota agora, eu vou começar a trabalhar agora. Eu era MEI ou era informal. Beleza, o Simples Nacional realmente é a porta de entrada. É um regime muito bom, tá? É um regime excelente para isso. Porque o governo, por ser um regime especial, digamos assim, né? Uma apuração especial, o governo te desobriga de uma série de obrigações acessórias. Então, é um regime muito barato para você tê-lo, né? O ambiente contábil, essas coisas, é tudo mais barato. Né? Mas aí é uma porta de entrada para aquelas empresas que são bem pequenininhas, Não, né? porta de entrada, gente. Menos de 1.000 litros por dia. Exato, é porta de entrada. Aquela pessoa que está começando no mundo agora de tirar notas, vou me organizar. A pessoa saiu daquele faz tudo, né? Daquele... Do EuKeep, né? Do EuKeep, né? E começou a tirar nota e tal, não sei o quê. Por que o Simples Nacional ele é um pouco simplificado? Né? É porque o Simples Nacional, todo o imposto ele vai incidir sobre o total da nota que você tirar. Então você não precisa de prestar conta de nenhuma outra informação para o governo. Então isso é bom? É bom, num determinado momento. Simples Nacional, o imposto ele é, vamos colocar assim, ele é um imposto compartilhado, dividido. Assim. Ele consegue dividir ali entre os 6 impostos que nós temos hoje, então ele já separa tudo ali, o que não sei o quê, e o imposto ele é escalado. O que eu quero dizer com isso? Se você fatura até a primeira faixa, você paga uma alíquota. Se o seu faturamento ele aumenta, você paga uma outra alíquota. Então, empresas que faturam menos pagam menos, empresas que faturam mais pagam mais. Ele é progressivo, né? Ele é progressivo. Então, isso aí traz uma certa justiça, digamos assim. Né? Não justiça de arrecadação nem nada, mas justiça no ponto de o governo está me dando aqui uma possibilidade de crescimento. Então, para a gente resumir, o Simples Nacional, ele é um regime benefício simplificado, porque todos os impostos estão numa única guia. Exato. Porém, ao contrário do que muitos pensam, ali a gente paga o INSS também. Também. O imposto é gerado através do faturamento. Total de e nota. existem alguns anexos, né? Que definem ali faixas de faturamento. Então, quanto mais você fatura, você sobe você sobe uma faixa, aumenta a alíquota, então aumenta o valor do seu imposto. Exato. Aí qual que é um ponto de atenção? Né? Você que é empresário aí, você está pagando uma guia de DAS aí de 30, 40 mil reais por mês. Ou sonegando para não pagar 30, 40 mil. Sonegando para não pagar. Você já está com os 3 sinais vermelhos acesos aí, sinal de alerta máximo ali, você já está deixando dinheiro na mesa, já está perdendo dinheiro, não tem nem dúvida.
precisa nem de analisar. O cara está pagando ali 30, 40 mil de DAS, ou deveria estar pagando isso. Pode fazer um planejamento tributário ali, que com certeza vai encontrar. Isso aí é um mega sinal. Sinal para você fazer um planejamento tributário, então, se você está no Simples Nacional. Se você está sonegando com medo de pagar mais imposto, é um sinal que você precisa de um planejamento tributário. Ou se você não sonega, mas paga impostos altíssimos, outro sinal. Ou se você não sonega, mas você tem mais de uma empresa no Simples Nacional para dividir faturamento, é outro sinal. Outro sinal. Acontece muito. Principalmente para laticínios agora, no pós-reforma tributária, né, vão ter muita dificuldade de entrar e de ter como clientes empresas optantes pelo lucro real. Quanto à questão dos créditos, essas coisas. Existe essa dificuldade hoje, né? Já existe hoje é compensada o imposto que eles deixam de passar como crédito. Muitos jogam como desconto no próprio produto, acabam perdendo ali, né, para ganhar no giro, mas isso vai ficar pior com a reforma tributária, porque esse desconto que hoje é aplicado só para o ICMS, a partir da reforma vai entrar para o CBS também, que é o que vai substituir o PIS e COFINS. Só para a gente finalizar o Simples, às vezes eles estão lá do outro lado pensando assim, Wesley, entendi tudo que você falou, Wesley. Eu sonego, tá? O outro que não sonega lá tá pensando, eu tô pagando um imposto muito alto, ou eu tenho mais de uma empresa no Simples. Mas já conversei com o meu contador e ele falou comigo assim, precisa de uma organização grande para fazer esse negócio de mudar de regime, eu não sou muito organizada, não sei como que faço isso, como que eu faço? Como que eu resolvo esse meu problema? Então, na verdade, assim, qual que é o grande malefício do Simples Nacional? Vamos falar de forma clara, assim, bem tranquilo, né? Qual que é o grande malefício do Simples Nacional? O Simples Nacional, geralmente, as contabilidades tocam, elas não cuidam da documentação. Por que que tocam? Porque o próprio dono do laticínio, às vezes, mistura as contas, paga a conta de pessoa física na conta de pessoa jurídica, nem ele mesmo tem todo o controle. Então, assim, o Simples Nacional da parte de gestão de dados, ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para o contador, ruim para a consultoria, ruim para o próprio dono de empresa. Então, aquele dono de empresa assim, que não quer crescer mesmo, estou satisfeito, cara, seja feliz, fique no Simples Nacional, só negue, espere uma fiscalização, espere uma fiscalização da Receita Federal vir aí, entendeu? Então, enquanto der, vá tocando o barco. A gente conversou. Assim. Porque tem gente que não vai mudar de mentalidade, não adianta. Então, mas a gente conversou no último episódio brevemente sobre a apuração assistida que a reforma tributária vai trazer. Então, assim, entrou nota no seu CNPJ, emitiu nota no seu CNPJ, não vai ter como sonegar. Vai ser automático. Porque a sonegação ela tem um ponto assim que ela é inevitável. Você consegue sonegar, vamos supor que você consiga sonegar de forma primordial. O ponto que a reforma tributária está querendo trazer, que é do governo fiscalizar tudo. Então o governo já quis fiscalizar, você lembra? Quis fiscalizar PIX ano passado, quer fiscalizar cartão de crédito, tá? De empresa, já fiscaliza cartão de crédito. E agora está querendo fiscalizar cartão de crédito de pessoas físicas. Na teoria, a reforma tributária, ela não vem para aumentar imposto. É muito claro, eles deixam isso muito claro. Mas você entende que com a maior eficiência de fiscalização, a arrecadação deles aumentam de maneira efetiva? Claro. A intenção é acabar com a sonegação. Porque, gente, eu não vou aumentar o imposto não, tá? Beleza, não precisa aumentar. Mas se ele consegue rastrear a sonegação, que hoje é altíssima no nosso país por conta dos altos impostos, tributos e tudo mais, ele vai conseguir aumentar a arrecadação deles sem precisar aumentar o imposto. O governo, na verdade, ele consegue controlar a sonegação, né? Existem várias formas de controlar a sonegação, né? Hoje, a maioria das notas fiscais são notas fiscais eletrônicas. Então, você, por exemplo, você faz uma compra lá de material de embalagem, ou você compra lá caixas, enfim, qualquer outro tipo de compra, ou despacha a mercadoria via CTE, né? Que é um documento eletrônico de transporte. Então, a sua operação ela está ali, de certa forma, sendo rastreada. Você consegue sonegar uma parte. A gente abordou aqui da questão da sonegação, que isso aí é um problema para todos os regimes. Né? Vamos passar para o lucro presumido, só para a gente não deixar esse vídeo longo demais. Quem é do Simples, anota tudo aí. Se não deu para entender, volta. Nos procura aqui. E eu vou colocar um ponto de alerta, já que a gente está falando para laticínios aqui. Se você tiver aí um movimento diário de 1.500 a 2.000 litros por mês, você já está num ponto aí legal de fazer um planejamento tributário, que com certeza você pode ter. Com certeza você pode, é complicado, né? Mas com certeza tem um dinheiro na mesa ali. Sim, né? É só chamar a gente, na descrição aqui tem nosso contato. Chama a gente. Outro ponto é uma guia de Simples Nacional de 20 mil, 30 mil, né? Isso aí é um indicador muito forte de um planejamento tributário legal aí que vai sofrer uma consequência positiva se você fizer a adoção disso tudo. E se você identificou tudo isso, se entendeu, quero
quero fazer o planejamento, no planejamento você entende que está no regime errado, mas está desorganizado. O Grupo Equilíbrio também tem uma consultoria, né, o Rumo ao Lucro Real, né, o nome da consultoria, que é onde a gente te ajuda a se organizar ali durante um período, com um plano de ação traçado, a gente caminha junto. Criação de setores. Cria setores internos na parte de fiscal, tributária ali, te organiza para que você chegue mais consciente, mais maduro ali no lucro real. Tem dados reais na mão, né, da empresa, né? O lucro presumido, qual que é a grande diferença? O simples nacional, a gente paga imposto sobre o total das vendas, certo? O lucro presumido, existem algumas formas de tributação. O lucro presumido, a gente passa, a partir de então, não pagar mais os impostos todos numa guia só. O lucro presumido, a gente passa a ter a figura de 6 impostos. Então, a gente vai ter o PIS e COFINS ali, que é um percentual reduzido da alíquota básica, que é 3 e 0,65 sobre o total da operação. A gente vai ter o ICMS, né, que hoje a gente faz sobre o débito e crédito. Tudo que você compra, você tem crédito. Tudo que você vende, você tem débito. A diferença de um para o outro é o imposto que você vai pagar. A maioria dos laticínios trabalham com produtos de cesta básica. Isso aí é excelente para laticínio. Por quê? Ou produto alíquota zero, né? Ou produtos alíquota zero. Então, eles vão vender produtos com alíquota menor do crédito que ele tem na hora que ele está fazendo a compra. Então, geralmente, os laticínios eles acumulam crédito de ICMS. Tá? Então, isso aí para eles é excelente. E o imposto de renda, a contribuição social, é o que dá o nome do lucro presumido. O governo vai presumir uma base de lucro, tá? De acordo com o segmento, a indústria tem um, agora eu não me recordo, mas o governo presume um lucro sobre o total do seu faturamento e esse lucro presumido é a base de cálculo do seu imposto de renda e contribuição social. Por isso o nome lucro presumido. Tá? E aqui começa a surgir a figura do INSS patronal, tá? Com a sua folha de pagamento sobre os seus funcionários, a gente paga um INSS um pouco maior. Então esse é o regime do lucro presumido. Quando que o lucro presumido ele é muito válido? Tá? Para empresas que têm um ticket de markup elevado. Não né? é o caso da indústria do laticínio. Geralmente não é o caso de indústria do laticínio. Tá? Então o lucro presumido para indústria geralmente não é o mais aconselhado. Esse é um regime mais utilizado por empresas prestadoras de serviços. Por quê? A margem é muito alta. Eu não tenho um custo de produção de produto, eu não tenho custo de operacional, não tem nada. É só capital intelectual. Vamos lá então falar sobre o lucro real. Qual que é a grande diferença do lucro real? O lucro real, todos os impostos, PIS, COFINS e ICMS, ele vai ser apurado na modalidade de débito e crédito. Né? E o lucro real, ele tem os benefícios que existem hoje no Brasil, eles são destinados às empresas do lucro real, justamente porque eles são débito e crédito. É o chamado regime não cumulativo. Então vamos lá, o que acontece? Temos hoje para laticínios e para outras empresas que trabalham diretamente com produtos do agro, né? A gente tem uma série de benefícios que criam vantagens extraordinárias, principalmente de caixa, de competitividade, de precificação. Para o laticínio em si, a gente tem hoje o programa Mais Leite Saudável, né, que inclusive é um ponto que nós vamos trazer no nosso próximo episódio, né, como vai ficar o programa Mais Leite Saudável depois da reforma tributária. Esse programa Mais Leite Saudável, ele faz o quê? Ele me permite ter um crédito presumido sobre a compra de leite do produtor rural. Então eu compro o leite sem ter custo de tributo, mas o governo me permite ter um crédito. Esse crédito eu vou colocar na minha apuração. E na hora que eu vou fazer a venda do meu produto, geralmente o laticínio são produtos que saem com alíquota zero para PIS e COFINS. Por quê? São produtos que estão na cesta básica, grande maioria dele, ou tem alíquota reduzida. Então, eu pego um crédito sobre o leite, pego um crédito de PIS e COFINS sobre todos os meus insumos, matérias-primas, que vão ser utilizados para a composição do meu produto que vai ser vendido. Aqui também esse crédito é extensível para os serviços tomados para a produção e para os ativos imobilizados. Eu comprei um equipamento, eu comprei uma máquina, eu comprei um tanque. Isso tudo me é permitido ter crédito. Todo esse crédito ele é concentrado na apuração do mês. Ele vai ser abatido do débito sobre a venda, que é quase sempre zerado. Né? Vamos colocar aqui um produto tributado. Vamos supor que o laticínio fabrica, por exemplo, doce de leite. Ou venda creme de leite. Ou venda um creme de leite. Vai abater do meu crédito ali, mas em quase todo o caso vai sobrar um crédito de PIS e COFINS. Tá? Esse benefício só é dado à empresa do lucro real. O ICMS é da mesma forma, igual eu falei do lucro presumido, bem semelhante. E a apuração do imposto de renda e contribuição social talvez seja um dos fatores assim, chaves também. Né? Por quê? A base de cálculo para a gente apurar o imposto de renda e contribuição social, ela é, conforme o próprio nome do regime fala, sobre o lucro real.
Você vai pegar o total de receita que você teve bruto ali, tirar tudo que a sua empresa gastou no mês, obviamente com nota fiscal, tá, gente? Tirou tudo que você gastou no mês. Se ali for um valor positivo, eu tive lucro, sobre aquele valor você vai calcular o débito. Isso. E não como o lucro presumido, que é sobre uma presunção do governo, né? Então, assim, para a gente finalizar, eu acho que ficou muito claro os 3 regimes. Agora, me fale uma vantagem, uma só, do lucro real. Para você, é a maior vantagem. Hoje, eu acho que a maior vantagem do lucro real para laticínios, hoje, uma só é pouco. Só uma? Eu acho que são a cumulatividade dos créditos. Isso. Uma vantagem no lucro presumido. Empresas com alta margem de lucro. Não é o caso dos laticínios. É. E uma vantagem no Simples Nacional. O melhor regime de entrada. Para empresas que movimentem ali menos de 1.000 litros por mês, mais ou menos. Aquela empresa está começando a se formalizar agora. Está começando a trabalhar com nota agora. Mas às vezes a empresa já começou ali com 10.000 litros. Essa empresa não vai para o Simples Nacional. Essa empresa já está deixando dinheiro na mesa. Agora, vamos fazer um comparativo muito rápido mesmo entre lucro real e lucro presumido. Porque eu acho que o Simples Nacional ele ficou muito claro. Vocês entenderam o Simples Nacional. Agora, como escolher aqui, gente, óbvio que tudo vai depender da realidade de vocês. A gente não pode generalizar nada. A gente está falando via de regra, né? Isso, aqui a gente está trazendo o conceito, a regra, o que é, né? O que é cada regime. Mas tudo depende de vocês, né? Da realidade de vocês. Por exemplo, falam muito que laticínio não paga imposto. Laticínio paga imposto, né? Paga imposto e paga sim. O que acontece é que existem estratégias aí associadas a planejamentos tributários, a escolha certa do regime, que faz com que você sofra menos essa carga tributária, né? Mas me fala aí, então, mostra pra gente a diferença, a maior diferença aí entre o lucro real e o lucro presumido para a indústria de laticínios. O ponto principal de diferença para o laticínio hoje está no PIS e COFINS. O PIS e COFINS no lucro presumido ele é cumulativo. O que é isso? Eu não tenho crédito de nada. Eu simplesmente pago sobre o total da venda que eu efetuei. Né? Claro que existem produtos que são alíquota zero. Então, sobre o produto de alíquota zero, eu não pago. Então, para o laticínio, que trabalha só com produtos com alíquota zero para PIS e COFINS, ele está deixando de ter crédito de PIS e COFINS. Porque esse mesmo produto que está no lucro presumido com alíquota zero, ele também vai ter alíquota zero no lucro real. A grande diferença é que no lucro real, eu não tenho alíquota zero, eu tenho alíquota zero, mas eu tenho crédito. E tem os benefícios que não são aplicáveis ao lucro presumido. Exato. E aí, é um outro ponto-chave. Quando a gente fala de crédito de PIS e COFINS, esse crédito ele vira dinheiro, tá? Literalmente dinheiro. Esse valor dos créditos acumulados, a cada 3 meses, o governo disponibiliza esse valor para ser solicitado, né? A via administrativa faz a solicitação e o governo ele restitui, ressarce esse valor na conta da empresa. Isso é fantástico, né, Isso gente? o lucro presumido não tem. O lucro presumido não tem. Nem simples, isso é fantástico. Agora, tem um ponto que é um ponto de atenção. Para agora, tudo que você estiver fazendo, se você estiver escutando isso aqui, fazendo outra coisa, e escuta o que nós vamos falar. O fato da sua empresa estar recebendo esse ressarcimento não significa que o crédito solicitado está correto. O fato da sua empresa ter recebido em conta o valor solicitado não significa que o valor está correto. Por quê? Josi, como assim? A Receita Federal me pagou e ela pode me pagar um crédito que não existe? Pode sim. Porque a Receita Federal faz primeiro uma análise automática através dos sistemas e ela lê códigos. Então, se os códigos colocados forem códigos corretos, a Receita vai fazer o pagamento. Só que a segunda etapa de auditoria dela é uma auditoria com um auditor, pessoa física. E aí ele vai olhar, na verdade, a questão material. Qual crédito foi solicitado? E aí, quando ele identificar um crédito errado, da mesma maneira que ela te pagou, ela vai te mandar um boleto lá, uma autuação, para você fazer o pagamento dela integral. Então, assim, o fato de você estar recebendo não significa que o crédito é correto. E você
tem que abrir a mente, porque muitas vezes a gente conversa com empresários, ele fala assim, não, mas a minha contabilidade já faz, e eu já recebi várias vezes, não preciso que você faça, porque a gente oferece uma auditoria gratuita para poder identificar. Se tiver tudo certo, gente, ok, a gente vai entregar um relatório em que vai atestar que tudo está correto. Tudo certo, Agora, se tiver errado, é a sua chance de visualizar a sua empresa e tomar uma atitude a tempo. Então, assim, a gente atende muito e os empresários falam, não, mas eu já recebi, meu contador que faz e tudo mais. O fato de você receber não significa que está certo. Tenha isso em mente. A gente teve, inclusive, um caso de uma cliente do ano passado que virou nossa cliente porque ela recebeu uma cobrança, né? Nos buscou por esse motivo, porque ela não entendeu, como eu tenho que devolver algo que a própria Receita me pagou? 304 mil. Como eu tenho que devolver algo que a própria Receita me pagou? Então, assim, fiquem atentos com isso. E gera um outro ponto também, que é importante falar, é que muitas vezes as empresas, por verem, né, tudo isso como um custo, né, questão tributária, questão fiscal é um custo, e às vezes deixa tudo para o contador fazer. Você como contador, você tem contabilidade, você sabe, a maior parte do tempo de vocês estão enviando obrigações acessórias. As contabilidades, elas não têm um setor de inteligência para parar a estratégia e tudo mais, nem sistemas para rodar a auditoria, né? Então, é importante que você tenha uma contabilidade muito bem feita, para que ela faça a base muito bem feita, faça essa questão de obrigação acessória muito bem feita, mas é importante que você tenha a parte estratégica também, visualizando a questão estratégica de maneira eficiente. Então é isso, gente. Eu acho que ficou muito claro tudo que a gente queria falar hoje. É bem rapidinho mesmo. Não deixem de curtir, de compartilhar com um amigo de vocês. Às vezes você tem um amigo aí que está no Simples Nacional há muito tempo, que você vê que já está muito errado, ou no lucro presumido. Ou está precisando de um planejamento, quer que a gente faça um planejamento tributário para vocês. Então, não deixe de curtir, compartilhar. Sigam a gente também, tem um vídeo toda semana, um vídeo novo toda semana. Siga a gente no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa pode comentar aqui que a gente responde também, se você se identificou com alguma dessas questões que a gente falou. O nosso contato também tá aqui, ou no link azul lá no Instagram. O nosso Instagram tá aqui, o nosso WhatsApp tá lá também. Pode chamar e até o próximo vídeo.